Bom, ao vivo, live sobre caso de consultório, curiosidades e dúvidas, certo? Hoje tive vários atendimentos muito interessantes, assuntos interessantíssimos, assim, vontade de contar tudo sobre o que eu falei hoje no consultório até agora há pouco. E das principais coisas, eu tô rindo porque eu tô me lembrando de tudo que eu falei hoje. Hoje eu já atendi bastante gente. E teve um caso principal que tem uma informação muito importante do que eu falei lá, relacionado à questão do controle do peso. Porque eventualmente a gente tem certeza de que está tudo certo, e a gente não consegue emagrecer, ou pelo menos tem dificuldade assim, de manter o peso e fica sem saber direito no que mexer, porque tem a impressão de que está tudo certo. E isso foi um dos casos de hoje, foi isso. Deixa eu colocar aqui. Caso de consultório. Caso de consultório e dúvidas. Pode colocar dúvidas aqui, que eu vou responder algumas dúvidas. Pode colocar na interrogação que tem aqui, tá? Na caixinha de perguntas daqui da live e dúvidas. E foi muito interessante porque tem particularidades que eu não posso falar, né? Estou falando aqui de coisas que acontecem no meu consultório médico, trazendo conteúdo, mas esse caso tem umas coisas muito legais que eu não posso falar. Mas eu vou falar o que precisa ser dito. Então assim, das pessoas que atendi hoje, teve um caso de um rapaz 40 e poucos anos, que ficava sempre ali perto dos 100 quilos, ou acima dos 100 quilos. E ele foi lá, para tratar dessa questão que ele estava com inflamação crônica, gordura no fígado, testosterona baixa, várias alterações. E perguntado sobre a rotina alimentar, essa pessoa comentou que estava tudo bem, tudo top, tudo maravilhoso, não era esse o problema mais seria uma questão bioquímica ou de exercício e tudo mais. Bom, eu expliquei para ele a questão do exercício, que o exercício é fundamental para a saúde, e até nesse caso dele, no futuro vai fazer diferença se ele fizer exercício ou não, mas não no começo não tanto. O engraçado disso é que é assim, ele já tinha uma frequência alimentar baixa, o que é muito importante para eu poder responder as perguntas, tem que botar na caixinha de perguntas, aqui que tem essa interrogação aqui embaixo, tá? Se botar aqui já sobe a pergunta, eu não consigo falar, não consigo responder depois. Se botar aqui, agora ficou bem, aqui onde tem a perguntinha eu consigo responder depois. E esse cara, ele estava mantendo os preceitos de uma rotina alimentar relativamente boa, assim, ele não ficava beliscando o tempo inteiro, ele estava trabalhando bastante, trabalhando bem, e ele não conseguia ficar comendo o tempo inteiro, praticamente não consumia bobagem no dia a dia. Pô, então se o cara estava comendo basicamente comida, estava tudo indo bem, como é que esse cara não conseguia perder peso, né? Aí, claro, olhando os exames ficava claro que tinha várias alterações ali, mas as alterações, elas eram alterações inflamatórias, vindas, tu olha os exames, tu via assim, vindas de uma rotina insalubre de vida, levando a alterações metabólicas. Pô, cara com gordura no fígado, ferritina de 600, cara com ferro baixo, testosterona baixa, cara, tá doente metabolicamente, assim, relacionado mais a processos inflamatórios, PCR alto, tudo, não importa. O que importa é que o cara falava que a rotina alimentar dele estava boa, ele não comia bobagem, mantinha uma janela alimentar pequena, não tinha uma frequência alimentar alta, e disse que não comia bobagem. Disse, nossa, então como é que esse cara tá então sempre lá 103 quilos? Ele tem 1,80m, ele disse que tinha 1,80m e 1,78m, mais de 100 quilos. Como é que pode, né? Como é que pode? Presta atenção aqui, pessoal, acorda aqui para mim, pelo amor de Deus, porque eu garanto que tem muitos de vocês que estão presos aqui nesse labirinto que eu estou falando aqui.
Pô, estou me alimentando bem, não estou fazendo nada de errado, não consumo açúcar no dia a dia, não consumo porcaria, não fico beliscando. Pô, por que esse cara não emagrecia, né? Aí o que acontece é o seguinte, como é que é a questão relacionada à bebida alcoólica? Pá, eu gosto de uma cerveja absurda, assim, mas não bebo sempre. A Karina já matou. Mas não bebo sempre, mas eu gosto de cerveja. E como é que é? Pá, eu tomo 2 litrões no fim de semana, eventualmente no sábado e domingo. Então esse cara já tinha assim para ele não estava considerando uma conduta de abuso 2 litros de cerveja no sábado, 2 litros no domingo, ou eventualmente só 2 litros no sábado, que seja. É muito, é demais. Todo fim de semana beber álcool, todo fim de semana, mais de um dia na semana, uma quantidade grande, Severão, dá problema, tá? A frequência é muito alta e a quantidade não era desprezível, e além disso, mais de um dia na semana, né? Então, assim, é bem dito que para uma pessoa saudável, magra, um consumo moderado ou pequeno de uma bebida alcoólica em um turno de um dia na semana, por exemplo, na noite de sexta, uma taça de vinho, o que isso é capaz de fazer com alguém? Nada é capaz de fazer. Agora, 2 taças de vinho na sexta e no sábado, ou quem sabe uma garrafa no sábado, uma garrafa no domingo, vai dar treta, vai dar problema, tá? Então eu peguei primeiro ali, ele tinha assim, ele subiu, pause na live aos primeiros 8 minutos de live. A gente tende a subestimar, tanto o total calórico que consome, quanto a quantidade do que come. Total calórico que consome, a quantidade do que come, a quantidade de gordura que consome e a quantidade de álcool que bebe. A gente tende a subestimar. Tu pergunta para a pessoa por quê? Porque olha aqui, pausa total na live, né? A pessoa fala, o que é muito? Pô, muito é uma coisa subjetiva, muito é subjetivo, pouco também é subjetivo. E a gente caracteriza uma coisa como muito ou como pouco de acordo com a vivência pessoal. Para uma pessoa, talvez pouca cerveja seja 6 latinhas, porque está acostumado com 18. Então 6 acha pouco, né? Então depende, esse cara, por exemplo, ele achava 2 litros no sábado, 2 litros no domingo, pode ser, talvez seja muito, né? Então assim, primeira coisa, fiquem sabendo, tem muito peso para perder, tem 20 quilos para perder, não vai ser bebendo 2 dias na semana, todas as semanas, semana após semana, durante o ano inteiro que vai conseguir. Mas o fulano conseguiu. O fulano é um cara fora da curva, ele vai engordar tudo de novo, tu vai acompanhar a derrocada dele dentro do teu sucesso, aprendendo comigo a fazer do jeito certo. Então, o fulano conseguiu. Fez uma coisa difícil, eu estou te ensinando fácil, estou te ensinando o que dá certo sempre. Quem bebe, pois cerveja é pior ainda. Mas tem um teor alcoólico menor, mas tem um caráter inflamatório pior. Porque a cerveja, o álcool, ele é um xenobiótico. Não, a bem da verdade, o álcool não é um xenobiótico, porque o nosso corpo sabe reconhecer e metabolizar o álcool. Os xenobióticos são moléculas estranhas ao nosso organismo que não tem uma resposta previsível. O álcool tem uma resposta previsível e é uma molécula conhecida. O problema é que o álcool é uma toxina em qualquer quantidade. O álcool é uma toxina. É uma caloria vazia, ou seja, calorias vazias, o conceito de calorias vazias é a quantidade de energia que entra no nosso sistema, mas que não gera uma adaptação que altera a sensação de fome e saciedade. A gente fica bebendo, e a gente tem pause na live de novo. A gente fica bebendo, enche a barriga de cerveja, tem saciedade? Não tem. Marcelo, eu encho a barriga de cerveja, não consigo beber mais. É porque tem saciação. A barriga está cheia, mas já vai se esvaziar, já vai ter fome de novo. A gente consegue ficar... A pessoa que se esforça, que tem a rotina de beber, consegue beber infinitamente. Bebe infinitamente
enquanto aquele líquido vai passando pelo estômago, em seguida já consegue beber mais, até, sei lá, até chegar no limite da capacidade de detoxificação do fígado, ou até entrar em coma alcoólico, né? Tá bêbado. Mas a gente consegue beber infinitamente, mas não consegue comer chuleta infinitamente, a gente não consegue comer ovo infinitamente. Vai comendo um ovo a cada 3 minutos, quantos ovos consegue comer? 6 ou 10, sei lá, mas não consegue comer 200. Agora, a pessoa, conforme tem tolerância metabólica ao álcool, consegue beber litros e litros infinitos, né? Então, a gente pode encher a barriga e dizer que está saciado, mas não é saciado, porque a saciedade é um evento hormonal. E o álcool não tem efeito sacietógeno, ele é uma caloria vazia, ele não mexe nos hormônios relacionados à fome e à saciedade. Leptina, grelina, essas coisas. Então a gente não fica saciado nunca, fornece energia que não traz nutrição nenhuma e o corpo só tem uma coisa para fazer com o álcool, só tem uma coisa, que é detoxificar, transformar em aldeído, transformar em acetato e armazenar na forma de gordura. Não tem mais o que fazer. Tá? Então é isso. Então o álcool sempre vai ser metabolizado, vai se transformar em gordura, não tem o que fazer. Tá? Aprende. Vai gerar um caráter inflamatório gigante, porque vai inflamar o intestino, vai gerar disbiose, as bactérias do intestino não conseguem sobreviver adequadamente no intestino de uma pessoa que bebe frequentemente. Então, resumindo, esse cara começou a se perder na curva no momento em que ele achou que, assim, todo fim de semana, uma quantidade pequena, entre aspas, não prejudicaria, mas não era nem uma quantidade pequena e sendo todo fim de semana vai proibir, vai dificultar demais o emagrecimento. Lembrem que aqui eu trabalho contigo sobre emagrecer definitivamente. Não vai dar certo, tá? Tem que mudar a cultura com relação ao álcool. A gente pode consumir alguma coisa de álcool? A gente pode consumir, na verdade, o que quiser, de maneira irregular, de maneira que a cultura faça com que isso seja uma exceção, sem sofrimento, mas é maravilha, pode fazer o que quiser. Mas se for direto, se for todo fim de semana e se for demais, vai dar zebra total. Aí depois disso eu descobri que o cara, além disso, não era um cara muito de doce não. Não gostava muito de doce não, tá? Mas de vez em quando, assim, ó, 1, 2, 3 vezes na semana, alguma coisinha acabava comendo. Então comia um chocolatinho aqui, uma sobremesa ali, fim de semana, uma exceção também, alguma coisa depois do almoço, alguma coisa de tarde. Então a gente bota ali no checklist, pô, tem uma quantidade considerável de cerveja. É todo fim de semana. Às vezes é menos, mas quando é menos já é bastante, às vezes é mais. Além disso, esse cara tem ali, pingando de vez em quando, uma exceção dela que também está tudo bem, é que vai se somando, tu entendeu? Vai se somando. E aí depois veio a pá de cal da história toda. A pá de cal depois veio o seguinte. Esse cara, a base alimentar dele, a rotina alimentar... Eu nem sei se não está me escutando aqui, porque a mulher dele me acompanha aqui no Instagram, tá? Mas a gente brincou sobre tudo isso. A base alimentar desse cara era arroz, feijão e carne, bastante arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne, que também não tem problema, tá? Se a pessoa tá magra, metabolicamente saudável, pratica bastante exercício físico intenso, não precisa perder peso, tá tudo bem, é possível controlar o peso comendo arroz, feijão e carne. É possível. Não é errado. O problema todo é que quando o cara precisa perder bastante peso, já bebe frequentemente, não é pouco, é todo fim de semana, tem as exceções normais da vida, tudo bem, uma coisa aqui, outra lá, e todo dia no almoço e na janta é um pratão de arroz, feijão, um pedaço de carne. Aqui acontecem várias coisas aqui, tá? Nesse contexto acontece um monte de coisa. Mas eu ensinei para ele lá que acontece uma coisa principal. Tá, eu expliquei para ele a parte da questão inflamatória, a questão das calorias vazias do álcool, como o álcool deturpa o controle natural da fome, da saciedade, oferece muita energia, essa energia passa... Vocês entenderam assim, ó, segundo pause na live, essa coisa da caloria vazia, ela tem a ver assim, ó, a gente tem um radar que fica sempre vendo quanto a gente comeu.
e fica organizando a nossa sensação de fome e saciedade até que a gente fique bem nutrido para que consiga então parar de comer. Quando a gente consome calorias vazias, exemplo de caloria vazia, adivinhem, pause na live de novo agora, 30 segundos de pausa na live, 10 segundos, para entender agora isso. Exemplo de calorias vazias, farinha, açúcar, óleo e álcool. Farinha, açúcar, óleo e álcool. Farinha, açúcar, óleo e álcool tem muita caloria, muita energia e não fornece nenhuma nutrição associada, nada. Marcelo, farinha não tem nutrição associada? Não, nada, zero. Mas Marcelo, farinha não tem? Não, não tem, farinha não tem. Seja lá o que tu for botar depois dessa frase. Marcelo, farinha não tem? Não, não tem, farinha não tem. Farinha tem glicose. Farinha tem glicose e o que tem de proteína é péssimo, porque é da família das proteínas do glúten, que esses sim são xenobióticos, esses sim não tem correlação biológica com nenhuma proteína que a gente consiga digerir adequadamente. Então, certamente, farinha, açúcar, óleo e álcool são protótipos das calorias vazias. É impossível controlar o peso no longo prazo com a presença de farinha, açúcar, óleo e álcool, porque eles entram abaixo do radar. Eles sobrevoam o nosso sistema de controle da fome e da saciedade abaixo do radar. Vocês entenderam isso? A gente come ali aquele fatídico que eu falo, pastel folhado de goiabada com coca, ele fornece energia, fornece bastante energia, na forma de farinha, açúcar e álcool. Só que aquilo ali não fica abaixo do radar que controla a nossa sensação de fome e saciedade. Só que o destino do que a gente come, do quanto vai ser armazenado e quanto vai ser queimado, depende do funcionamento desse radar. O nosso corpo precisa saber quanto está entrando de nutrição, nutrientes essenciais, ácidos graxos essenciais, aminoácidos essenciais, vitaminas, minerais, quanto está entrando disso para conseguir dizer quando a gente para de comer e quando a gente volta a comer, quando a gente para de comer e quando a gente volta a comer. Então, quando a gente se alimenta, entre aspas, de ultraprocessados farináceos com açúcar, óleo e álcool, a gente perde a capacidade automática, autônoma de controlar o que come. E o segredo do emagrecimento está em entregar para o corpo, para o automatismo, o controle do quanto a gente come. Por isso que é tão errado falar que é possível emagrecer comendo de tudo um pouco, porque a gente não controla esse processo. Esse processo ele é controlado por hormônios. E quando a gente fornece calorias vazias, eles ficam fora do radar dos hormônios que controlam a fome, a saciedade e o metabolismo. Tá? Então eu expliquei para ele esse conceito, na verdade, assim como eu estou falando para vocês, assim eu não expliquei. Assim é um pouco mais complexo do que eu expliquei. Mas eu expliquei uma outra coisa que é fundamental, que é o seguinte: para a pessoa ficar saciada, a pessoa precisa consumir uma quantidade mínima de proteína que traga com ela aminoácidos essenciais, gorduras essenciais, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais. E o nosso corpo vai ficar pedindo para que a gente coma mais, até que a gente coma a proteína numa quantidade de uma forma adequada, suficiente. Então eu expliquei para ele uma característica, um conceito, foi isso que foi a grande coisa para ele entender, de diluição proteica. Diluição proteica. De quanto do que ele come de proteína fica diluído. Eu não estou dizendo nem na refeição, nem no dia. Eu estou falando na vida dele, na vida. Como eu gosto assim de falar no calendário. Quanto ele come de proteína e quanto dessa proteína fica diluída no que não é proteína. Grava assim que vai ser bom, tá? A gente precisa ter uma certa concentração de proteína na rotina alimentar do calendário, para que o nosso corpo consiga, que o radar perceba como a gente está se alimentando, para controlar por nós a fome, a saciedade, a compulsão, o impulso, a ansiedade e o metabolismo. E eu mostrei para ele que aquele monte de arroz, aquele monte de feijão, as exceções eventuais e o álcool estava fazendo com que a proteína que ele come ficasse diluída num mar de coisas que não são proteína. A gente nem precisa falar assim, sobre se é gordura, se é carboidrato, se é álcool, não precisa nem falar isso. Quanto de proteína tu está comendo e quanto isso fica jogado. Imagina que tu faz naqueles programas americanos assim, que pega tudo que a pessoa come numa semana, num mês,
e bota isso numa mesa e vê quanto tem de proteína nessa mesa e quanto tem do resto, qualquer coisa, o resto. Até mesmo coisas saudáveis, assim, salada, fruta, etc, arroz, feijão, tá bem, qualquer coisa. Vê quanto disso é proteína e vê quanto é o resto todo, não interessa se é porcaria, se é comida, não interessa. Só para entender o conceito de diluição proteica. Se a proteína estiver diluída no que tu come, tu não vai conseguir. Outra dica, hein? Que dicão, hein? Tá? Foi esse conceito que eu expliquei para ele e eu consegui provar por A mais B para ele, que era um cara que eu não vou dizer porquê, mas era muito difícil explicar para ele por que arroz e feijão não era top. Tá? Mas eu expliquei para ele e ele é o cara mais difícil que seria de eu explicar por que arroz e feijão não seria top, e no caso dele eu mostrei, eu falei para ele que eu como arroz e feijão, só que eu tô seco de magro, né? Então é diferente, assim, a quantidade, vamos dizer assim, a concentração de proteína que eu preciso comer na minha rotina do mês do calendário é uma concentração menor do que ele precisa para conseguir perder peso. Essa é uma outra dica. Tá? Entenderam? E aí esse cara saiu com esse conceito assim, de diluição proteica e com uma meta assim, de melhorar essa questão, de dar uma cortada no álcool, pelo menos até conseguir ter um resultado bom, e diminuir as exceções, assim, e não priorizar tanto, priorizar mais um pouco a carne, os ovos, os queijos, eventualmente alguma víscera, tipo um bife de fígado eventual, para que ele conseguisse concentrar mais a proteína. Essa é a saída dele por motivos vários, assim. Tá? Legal? Dica de ouro, né? Deixa eu ver as perguntas aqui que chegaram. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A gordura da carne pode no início da dieta desencadear diarreia? Pode, porque a nossa capacidade de digerir a gordura ela é bem condicionada à microbiota, à quantidade de bile que a gente produz, se tem vesícula ou não tem vesícula, e eventualmente precisa de uma adaptação. A nossa capacidade de digerir a gordura ela é de acordo com a rotina alimentar. Quem não come gordura nunca, quando come gordura pode até não se sentir bem, sentir uma digestão mais pesada, porque nem produz as enzimas do pâncreas, as lipases, suficiente para digerir a gordura. No momento que a gente começa a adequar, a gente assim, ó, aqui, ó, esse aqui serve um pause na live. A gente sempre se adapta, tenta entender, porque aqui tem um pulo do gato gigante, assim. A gente sempre se adapta à rotina alimentar que pratica, sempre. A gente sempre se adapta à rotina alimentar que pratica. Eu posso dizer para vocês e posso afirmar que o diabetes tipo 2 é uma adaptação à rotina alimentar que a pessoa com tendência genética a diabetes tipo 2 praticou. O diabetes tipo 2 é uma doença dietética, é uma doença dos hábitos alimentares. A obesidade ela é uma adaptação ao tipo de rotina alimentar que a pessoa praticava. É impossível engordar com uma rotina alimentar que seja adequada nessas variáveis que eu estou falando aqui, que estão dentro da minha fala: diluição proteica, proporção de nutrientes para o total calórico que vem na forma de gordura e carboidrato, adequação biológica, frequência alimentar. É impossível uma pessoa engordar com uma rotina alimentar adequada. Não existe uma doença no planeta Terra que faça alguém engordar com uma rotina alimentar adequada. Sempre o sobrepeso e a obesidade, eles sempre, invariavelmente, são uma adaptação à rotina alimentar que a pessoa praticava. Eu mesmo, eu engordei quando eu estava lá com mais de 90 quilos, quase 100 quilos. Tinha uma rotina alimentar com inadequação biológica, com frequência alimentar aumentada, com janela grande, com timing errado, comia um monte de noite, me deitava a dormir, gorduras ruins, diluição proteica, etc, etc. Então, eu tenho genética para ficar gordo? Olha, todo mundo tem genética, é difícil. Algumas pessoas são sorteadas pelo universo para comer de tudo e não engordar. Algumas pessoas, a maioria das pessoas tem genética para engordar, não tem o que fazer, tá? Vai engordar. Só que depende de uma rotina alimentar que pratique. Uma rotina alimentar adequada não deixa alguém com sobrepeso nem a pau, jamais. Jamais. Eu tenho períodos da minha vida hoje, eu emagreci faz 11 anos, nunca mais engordei. Eu tenho períodos da minha vida em que eu fui quase atleta, academia, etc. E tem períodos como agora que eu estou absolutamente sedentário. Nesse momento agora eu estou absolutamente sedentário. Só que eu não engordo nem 1 quilo. Por quê? Porque a rotina alimentar me gera uma adaptação, que é a manutenção do percentual de gordura baixo. Não tem como me engordar, mas eu tenho a genética para ganhar peso.
E assim foi com todo mundo que já passou por mim, as pessoas que consultaram, que já fizeram curso, quem me segue, já aprendeu a fazer as coisas, quem convive comigo, que eu explico, eu ensino. Não tem como engordar uma pessoa com uma rotina alimentar adequada. Tem, impossível, tá? Então, a gente sempre se adapta à rotina alimentar que pratica. Quem come pouca proteína, quando come mais proteína, pode sentir certa dificuldade em digerir, eventualmente tem uma gastrite por conta que comia muita porcaria, não consegue digerir a proteína. Então, a gente sempre tem que dar um tempo, de adaptação para qualquer rotina alimentar que vá praticar, qualquer uma. Qualquer uma, não importa o exemplo, qualquer rotina alimentar, a gente tem que começar, se a gente vai mudar a rotina alimentar, a gente tem que ir devagar e dar um tempo de adaptação, porque até coisas saudáveis, eventualmente a gente não consegue digerir adequadamente porque não está adaptada. A gordura é uma dessas, a proteína também é uma dessas. Então pode ter diarreia quando começa a comer um pouco mais de gordura, pode ter distensão abdominal, ficar com a barriga inchada quando come carne, no começo pode, não estava acostumado, tá? Mas em seguida se adapta. Vamos ver. Vinho seco é o mesmo que cerveja? Não, e essa é uma pergunta legal, porque aqui tem um contexto gigante envolvido. O vinho tinto seco é um vinho, ou vinho seco que seja, tem um percentual um percentual de álcool mais alto que a cerveja. A cerveja tem de 2 a 4% de álcool, né? E um vinho eventualmente tem 9, 10, 11, 12, 13, 14% de álcool, tem bem mais alto. Mas a questão é, primeiro, o contexto, que na maioria das vezes o contexto do consumo de vinho não é um contexto de abuso, na maioria das vezes, que é o contrário do contexto do consumo de cerveja, que em geral é associado à conduta de abuso. Quem bebe cerveja em geral não toma uma lata uma vez na semana sim, semana não. Normalmente quem bebe cerveja de terça a domingo, e na segunda bebe também para comemorar que está chegando a terça-feira, e bebe 6 latões e vai embora. Então a cerveja tem uma questão de conduta de abuso, a cerveja tem essa questão de ter outras coisas juntos, como por exemplo o glúten, tem um caráter inflamatório maior então, e tem essa questão da gente conseguir beber muito mais quantidade, muito mais caloria, por conta de ter menos álcool e por conta da conduta de abuso. O vinho tem mais álcool, mas ele é menos agressivo por não ter praticamente nenhuma toxina mais a não ser o próprio álcool, e por ter alguma melhoria, assim, alguma possibilidade de alguma chance de que o resveratrol, etc. Mas isso é mentira, tá? O vinho a gente tem que usar como bebida recreativa, de maneira eventual, moderado, com frequência baixa. Mas ele, como tem uma cultura, assim, normalmente a gente pensa o quê? Vou tomar um vinho, olha só, vou tomar um vinho e vou comer queijos e presunto Parma. Maravilha. E a gente pensa assim, vou tomar cerveja e aí vou comer o pão com alho, etc., o sorvete e tudo mais. Então a cerveja ela não está associada com uma alimentação menos processada e mais densa nutricionalmente. A cerveja está mais associada à conduta de abuso e recreação mesmo. E o vinho está mais associado a refeições, assim, está mais associado a consumir uma carne, a consumir coisas mais nutritivas, e não está tão associado à conduta de abuso. Eu não tomava vinho. Eu aprendi a tomar vinho quando eu mudei meu estilo de vida e comecei a melhorar a densidade nutricional do que eu como. Quando eu comecei a provar presuntos bons, queijos bons, carnes boas, eu comecei a provar vinhos para quê? Para compor um estilo de vida saudável. Que na época até se acreditava que a questão do resveratrol, dos antioxidantes dos vinhos poderiam ser positivos. Hoje você sabe que isso tudo é bobagem, que na verdade qualquer quantidade de álcool é ruim, mas que a gente pode usar de maneira recreativa, desde que seja moderado. Então eu mantenho um consumo eventual de vinho, moderado, eventual, para compor, mais ou menos, para compor um estilo de vida legal, um estilo de vida saudável, tá? Porque a gente associa vinho à alimentação de qualidade, é diferente, tá? Muito bem. Vamos ver aqui, mais ou menos. De quanto tempo o organismo precisa para desinflamar depois de mudar a alimentação? Isso assim, eu tenho bastante experiência médica de consultório, assim, porque eu trabalho bastante, tenho batendo muita gente, então eu já vi de tudo. O que eu vejo? Assim, de vez em quando eu me surpreendo com a capacidade de recuperação do corpo, sabe?
Eventualmente eu pego gente assim, ó, com PCR, proteína C reativa super alterada, FAN, fator antinuclear super alterado, VHS, velocidade de hemossedimentação super alterada, vitamina D baixa, ferritina alta, tragédia, hormônios sexuais no chão. Resumindo, tragédia. E aí ensino a viver melhor, né? A gente começa a organizar as coisas e tá, vamos lá. E eventualmente, eu preciso dar um pause na live só antes de responder. Suco de uva é uma das piores coisas que já inventaram da indústria, mentindo que é uma coisa boa. Suco de uva integral é pior do que qualquer refrigerante. Por favor, tá? Botaram essa pergunta aqui, isso precisa ser espalhado. Assim. Suco de uva integral não dá para tomar. Quem por acaso quiser tomar suco integral de uva tem que botar isso aqui num copo, isso aqui, e completar com água. Não dá para tomar. O suco integral de uva é uma coisa insalubre. A pessoa pode ficar obesa, diabética e ter gordura no fígado. Isso é real. Vida de médico, real. Não pode tomar suco integral de uva puro todo dia como se fosse saudável. Não é saudável. Por favor. Tá? Até me destemperei. Voltando. E aí a pessoa começa a se organizar na vida e em 3 semanas, eventualmente 6 semanas, nossa, melhora tudo, melhora demais, melhora muito, marcadores inflamatórios, tudo. Quem toma açúcar integral de uva não faz low carb, porque é high carb, tem mais açúcar do que Coca-Cola. Suco integral de uva é o cão chupando manga, tá? Não tem como. Para fazer low carb tomando suco integral de uva tem que ser isso aqui num copo, com isso aqui de água e tomar uma vez no dia só. Suco integral de uva é o cão chupando manga. Não se dá para criança, não. Ninguém deve tomar esse troço, não. A não ser que seja extremamente diluído. Eu fico nervoso com suco integral de uva. Igual aveia, mas aí eu vou ter a live da aveia separada. E eventualmente demora, sabe? Tem algumas coisas que demoram. As coisas que têm fundo imunológico, como por exemplo autoanticorpos, anticorpos contra a tireoide, por exemplo, eventualmente fazem com que demore mais a melhorar, tá? Mas assim, eu te diria o seguinte, uma maneira genérica de te explicar, quanto tempo leva para o corpo desinflamar? Eu vou dizer assim, tem melhoras evidentes em 1 mês. Melhoras evidentes em 1 mês. O corpo já começa a dar respostas muito boas e todo mundo consegue um resultado absurdo dentro de meio ano, no máximo 1 ano a pessoa consegue se livrar assim dessa... Tá? Para o diabético, o pior veneno que tem é suco integral de uva. Se quiser pegar um senhorzinho, uma senhorinha e acabar, é pegar um senhorzinho diabético e dar suco integral de uva. É para acabar mesmo. Tem que diluir numa garrafa mesmo. Tá? Eu fico nervoso com suco integral de uva. Meu Deus, mexe comigo suco integral de uva. Então assim, quando a gente muda o estilo de vida, se alimenta melhor, em 1 mês as coisas já melhoram. Em meio ano a vida mudou completamente. Em 1 ano a gente é outra pessoa, tá? Jesus. Ai. Aqui, ó. Ureia elevada com o resto normal. É muito comum quando a gente muda a rotina alimentar e começa a comer mais proteína. É normal. As pessoas que comem pouca proteína, que têm a proteína diluída numa rotina alimentar processada, ou que comem bons carboidratos, mas muito carboidrato para pouca proteína, tem uma ureia baixa, porque come pouca proteína, né? A ureia é uma das formas da gente colocar nitrogênio para fora do corpo. Então, quando a gente come menos proteína, tem menos ureia. O normal de uma pessoa comum, assim, que não se alimenta com proteína suficiente, é ter ureia 18, 20, 22. Aí a gente começa a comer carne, comer ovo, comer queijo, a ureia fica 45. Aí tu olha ali no exame de sangue, não, mas é até 40, dependendo do laboratório, de 15 a 30, sei lá. E a gente começa a comer carne, comer comida de gente, assim, começa a alimentar decentemente, comer proteína suficiente, e aí vai para 40, 45, a ureia 48, isso é normal, é que o laboratório está acostumado com gente que come torradinha balduco integral, e aí, qual é a ureia de quem come torradinha balduco integral? É 20, e esse cara vai se ferrar, e nós com 40 estamos muito melhor, tá? Insulina alta é que é o grande cão chupando manga. Insulina alta é o cão tomando suco integral de uva, porque a insulina alta é que causa todo o resto. A insulina alta acaba com tudo. Aqui, ó, que ela colocou lá. Quanto tempo leva para o corpo ter flexibilidade metabólica? Sessão Remember. Revisão. Flexibilidade metabólica
é a capacidade que o corpo tem de conseguir receber alimento, distribuir adequadamente entre quanto vai para as reservas de gordura, de glicogênio, quanto vai ser usado, queimado, e depois conseguir qual é a facilidade que o corpo tem de queimar o armazenado. Então, recebe a comida, distribui, e quanto consegue usar o armazenado. Se a gente consegue assim, se a gente consegue comer, armazenar uma parte, queimar outra parte, e consegue facilmente queimar o armazenado, nosso metabolismo não para nunca. Ele está sempre voando. Por quê? Porque a gente recebe aquela energia do alimento, distribui adequadamente, quando não recebe, queima o que está armazenado. Isso é flexibilidade metabólica. Quanto tempo leva para acontecer isso aí? Também é como a questão inflamatória. Não tem como prever, mas também é a mesma coisa. 1 mês e meio, 2 meses de um adulto jovem saudável ativo, em geral, já está muito melhor a flexibilidade, o metabolismo responde rápido, assim. Só que para a gente conseguir ter flexibilidade metabólica, a gente tem que ter músculo saudável, tem que ter fígado saudável e a gente tem que ter uma rotina alimentar boa, né, que não prejudique tudo isso. Então, onde é que demora mais para que a gente consiga ter flexibilidade metabólica? Demora mais na pessoa que não tem músculo, o idoso, a idosa, a pessoa super sedentária que teve assim, engordou, perdeu massa magra. Então tem uma coisa chamada sarcopenia, que é quando a gente perde massa magra pelo repouso, por estar sedentário, né? Então quando não tem massa magra, isso eu digo assim, a pessoa que passa sentada mesmo, porque eventualmente basta a movimentação do dia a dia e a gente já tem uma capacidade músculo-esquelética de melhorar a flexibilidade metabólica. É que tem gente, pessoal, que não sai de dentro do carro, não levanta da cadeira, né? Eu conheço gente que não levanta da cadeira, assim, ó. Eu mesmo, quando eu era cirurgião, ou agora que eu atendo em consultório e tudo, eu sou elétrico, assim, eu me levanto, eu subo escada, desço escada e vou lá embaixo pegar um cafezinho e corro, tudo. Eu sou ativão, eu sou ativão, não sou atleta, mas sou ativão. E aí a rotina alimentar tá boa. Então, o que é que se prejudica mais? É quem é muito sedentário mesmo, que abusa do controle remoto mesmo, assim, é para matar. E quem está idoso e não tem, por exemplo, artrose coxo-femoral, artrose de quadril, e aí não tem nenhuma movimentação, demora bem mais a ter flexibilidade metabólica. Eu não vou explicar um negócio agora. Mas eu quero dar essa informação. Então, eu vou fazer uma pergunta e vou dar 20 segundos para ver se alguém responde. Qual é a coisa que se equipara a ganhar massa muscular que melhora a flexibilidade metabólica de uma pessoa? Vamos dizer assim, o senhorzinho, eu não vou falar isso. Vocês não estão preparados para isso, aí precisa estar mais avançado. Não vou falar isso. Isso é mais adiante. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Tá, mas então assim, em torno de 1 mês e meio, as coisas já tendem a melhorar. 3 meses, a maioria das pessoas que está praticando um exercício físico qualquer, assim, se movimentando, se alimentando bem, já melhora a questão da flexibilidade metabólica. E quem tem mais dificuldade é quem tem menos massa magra. Jejum intermitente. Tá, assunto encerrado. Quem pegou, pegou. Tá, vamos ver aqui, Aqui eu entendi a pergunta, tá? Legumes que nascem embaixo da terra, na verdade são raízes e tubérculos. Atrapalha o emagrecimento? Não necessariamente. Por exemplo, se a pessoa tem flexibilidade metabólica, pode ser que não atrapalhe. Se a pessoa é superativa fisicamente, pode ser que não atrapalhe. Pode ser que não tenha problema. Mas o que as raízes e tubérculos fazem numa rotina alimentar? Diluem proteína. Então, se a pessoa come proteína o suficiente, faz exercício físico adequado, pode ser que consiga consumir bem raízes e tubérculos e mesmo assim perca peso. Você tem uma massa muscular boa, está bem ativo, você tem uma rotina alimentar bem saudável. Nos outros quesitos do que determina uma rotina alimentar saudável, adequação biológica, janela alimentar pequena, frequência alimentar baixa, etc., não vai ter problema nenhum. Agora, se a pessoa está tendo dificuldade para emagrecer,
e está fazendo de tudo o melhor que pode, não está emagrecendo, se a causa base for a diluição proteica, a diluição proteica, se o cara está comendo muita batata doce, muito aipim, muita beterraba, aí sim, aí pode atrapalhar, tá? Eu vi que alguém comentou aqui, eu notei uma revitalização na pele. Realmente, a pele fica muito melhor quando a gente se cuida. Tá, pessoal, vou encerrar essa live agora, porque às 19 eu vou voltar para conversar com pessoas, conversar sobre a vida, tirar dúvidas ao vivo, conversando com as pessoas. Então, eu vou voltar às 19, tá? Às 19, uma live de devaneios, aí, de retirada de dúvidas ao vivo e conversar com as pessoas. Então, voltem ao vivo às 19 e a gente conversa. Beijo, até daqui a pouco. Beijo.